Señor José, muy buenas noches, bienvenido. Hola Arturo, ¿cómo ¿Cómo está, es? profe? ¿Cómo está usted, profesor? Yo bien, ¿y tú? Bien, ¿Tranquilo? estamos en cuarentena, ¿tú también? Sí, uh, casi 30 días en la casa. 30 días en la casa, guau. Sí, casi 30 días en la casa, hombre. Estamos, la cuarentena acá está complicada. El Río de Janeiro. La suerte que es como somos adultos mayores, temos, temos que, deixa eu cerrar aqui lá, temos que mantener la casa. Yo y la esposa, la mujer. ¿Y cómo Sí. está en Chile las cosas? Yo todavía no soy adulto mayor, pero estoy dentro del grupo de riesgo. Así es que también estoy en casa. Hoy día salí después ya de casi 14 días que no salía a la casa. Salí un momento fui a la casa de mis padres a dejarle algunas cosas y aquí estamos. Ansiosos por escucharlo, profesor. Bueno, bueno, bueno. Profesor, primero que todo, necesito que se presente. ¿Quién es José Fernández Fero? Bien. Yo antes quería agradecer la invitación, Arturo, De nada, un porque honor. tú, la indicación fue hecha por un hijo académico que tengo, que se llama Alex Caniqueo. Sí, de hecho estuvo con Ah, nosotros. sí, Alex es una persona que yo conocí, yo fui en Chillán, él vive en Temuco, pero él cursó el doctorado en Chillán, en la Pedro de Valdivia, donde yo fui su tutor en el doctorado, de él y de otros. Pero Alex Caniqueo fue la persona que dijo, una mala indicación, profe Arturo, una mala indicación. Bien, y con la indicación de él, él preguntó, porque Arturo tiene una línea de canal que será, habla con todos, es una persona que tiene muchos contactos y que podría difundir un poco, ¿no?, la ciencia que tú estudas. Eu falei, está bien, vamos a hablar con Arturo. Entonces, Arturo, o que es la dermatografía? Para Chile, hoy, la dermatografía tiene algunas cosas buenas. ¿Por qué? Porque hay muchos alumnos que yo fui tutor en Pedro de Valdivia, ahora 2009, 2010 hasta 2015, donde estudiaron dermatografía. Entonces, la dermatografía no es nueva en Chile. Otro detalle, yo no soy nuevo en Chile, yo como profesor. Sí, en año 98, empezó un convenio entre la Universidad Tarapacá, la Universidad de Temuco, Universidad de la Frontera, ¿correcto? La Frontera. Sí. Sí, Universidad de la Frontera, y donde hicimos una maestría, apoyado en la época por un órgano de deporte, donde Canano era su presidente, DIGEDER era el órgano de Aquellos deporte. años, Sí, claro. entonces fue apoyado por Canano. Carlos Salazar Contreras, una de las mejores personas que conocí en mi vida, un chileno fantástico. Tenía, na época, fue secretario nacional de deporte, presidente del DGD. Entonces empezamos una maestría. Y la maestría en Universidad Tarapacá, Arica, y con la frontera Temuco. Y empecé a hablar sobre dermatografía. Bien, entonces es una ciencia que no es nueva para Chile. Algunos médicos trabajan con la dermatografía en Chile para algún problema de la piel, que es da área dermatológica, y también Chile utiliza la dermatografía, que es una ciencia, para también hacer algunas selecciones de niños para mejorar el entrenamiento de ellos. Y también para la dermatografía, ela é utilizada para a prescrição de exercício. Bien, o que é a palavra dermatografia? Derma, piel. Glifia, de burro de la piel. Então, temos 10, são as huellas digitales nuestras, de los 10 dedos. Então, por as huellas digitales, haciendo la análise de cada um de los dedos, de los 10 dedos de las manos, podemos prescrever o exercício e entrenamiento para as pessoas. ¿Por qué? ¿Cuál es el mayor órgano del cuerpo? La piel.
Entonces, la piel es el mayor órgano del cuerpo. Entonces, significa, la formación de todo el cuerpo empieza por la piel. Entonces, del tercer mes de embarazo hasta el sexto mes de embarazo, hay la formación de las huellas digitales, de los dibujos de las pieles. Entonces, en 3 meses, de tercero hasta sexto mes, hay la formación de la persona. Entonces, forma la individualidad biológica. Ese es el punto. Entonces, la individualidad biológica de las personas. Ese es el punto que vamos a llegar. Tú és identificado por la policía, tú, Arturo, por la policía chilena, por las huellas digitales. ¿Por qué? No, por la papiloscopía no hay una persona igual a la otra. Son todas distintas. Todavía, las huellas son utilizadas para identificar las personas. Mira, entonces, si son utilizadas para identificar a persona, significa que es una marca genética que nós tenemos, porque nos da la individualidad biológica, é uma marca genética. E por ser uma marca genética, na Rússia, ano 1962, 61, começou-se a utilizar as huellas digitales para deporte. Já se utilizava para o melhor atirador, o melhor luchador, já se utilizava para as Forças Armadas e começou a utilizar para o deporte. Há muitas pessoas que falam que a dermatoglifia se começou em ano 1900, 1900 e algo, pero não é verdade. Não é verdade. A dermatoglifia para deporte começou no ano 1960 com algumas cientistas, Gladkova, Boris Nikchuk, Tamara Abramova, são os cientistas russos que começaram o estudo de la dermatología. Então, eu fui hasta Moscou, ano 91, 92, e fui invitado para fazer um doutorado allá. E o doutorado que fui a fazer, o tema de teses que tinha era dermatoglifia, o estudo de las huellas digitales, que são marcas genéticas e que identificam a individualidade biológica da pessoa. Então, se era utilizado para identificar as pessoas, para a polícia, que é a papiloscopia, se é utilizada para identificar as enfermidades, síndrome de Down, doença celíaca, enfermidades dermatológicas e outras, porque teremos pouco tempo aqui para falar. Então, não vou me aprofundar, pero é utilizada, porque a dermatografia é uma ciência que ha venido da medicina. Não é uma ciência que ha venido do deporte, não, começou com a medicina. Por exemplo, antes, há algum tempo atrás, se utilizava a dermatografia palmar para mirar se as pessoas tinham a probabilidade de la síndrome de Down, por la prega simiesca, que ele chama, la prega simiesca. Hoje tem eucariótipo. Então, ela é utilizada por muitas ciências. Identificação criminal, por la medicina, por la psicologia. Há psicólogos que utilizam a dermatografia para evaluar a condição psicológica da pessoa. Então, a dermatografia é utilizada na fono. Há uma doutora, Cristiane Magacho, uma brasileira, que utiliza as huellas digitales para prescrever o treinamento vocal da voz de los cantores. Inclusive, 3 cantores, 3 tenores chilenos, utilizamos como pilotos para trabalhar com a fonoaudióloga. Então, quando falamos da dermatografia, o passado que ela tem, que é muito pesado, muito forte, quando falamos sobre a dermatografia para o deporte, então podemos afirmar com grande probabilidade que por la dermatografia, as huellas digitales dos 10 dedos das mãos, poder ser utilizada para identificar a individualidade biológica. O que é a individualidade biológica no mundo? Porque as pessoas le gustam muito. Eu tenho um método fantástico para treinamento. Temos muito funcional, aeróbico, localizado. Temos muitos métodos, dos mais distintos, né?
programas de entrenamiento. Pero la teoría general de entrenamiento deportivo, las personas que estudian mucho la educación física saben. Quem não conhece la teoria general de treinamento deportivo não consegue prescrever treinamento. Por quê? São o método de treinamento, as qualidades físicas básicas, os princípios científicos do treinamento deportivo. E um dos princípios científicos, então, aqueles que conhecem educação física, realmente estudam treinamento deportivo, significa que a individualidade biológica é um dos princípios científicos de treinamento deportivo. Então, isso significa, se eu conseguir analisar, identificar o manual que a pessoa tem, o que significa o manual? Tu tem teléfono móvel, profe, Arturo? Tem? Sí, señor. Quando comprou seu móvel, mira. El año pasado. Perfecto. Não, o primeiro móvel, o segundo, Ah, o terceiro, não importa. Todo, Ni recuerdo, ni recuerdo. Quando comprou seu móvel, havia um manual nele, um informe. Sí, tenía un manual. Tu leu todo Sí. o manual. Ah, no, no todo. Todo. No, Mira, no, no. esse é o ponto. Nós temos um manual. Nós seres humanos, temos um manual. E para se evaluar, temos que ler o manual de la persona. E o manual de la persona se chama mirar a individualidade biológica. Porque não somos iguais. Podemos ter padrões semelhantes, mas não somos iguais. E para prescrever um treinamento, temos que fazer o quê? Primeiro, ler o manual da pessoa, para poder prescrever o treinamento respeitando a individualidade biológica da pessoa. E a dermatoglifia é um dos marcadores genéticos que utilizamos para ler o manual e prescrever o exercício. Como? Mira, primeiro, o manual da pessoa, correto? Fiz uma analogia com o móvel. Há que ler para saber como funciona, como trabalha, quais são as funções que tem. É mesmo a pessoa. 2. Tu, quando llega a ser ginástica em um ginásio, tu mira uma pessoa que é muito hipertrofiada. E tu mira outro que entrena, pero a hipertrofia é pequena. No es lo suyo, claro. E muitos le gustam querer ser hipertrofia. Mi sueño é ser fuerte, hipertrofiado. ¿Está bien? E aí vem o problema. Muitas vezes, tu pode entrenar e o músculo tuyo não vai desenvolver para tu se quedar hipertrofiado, alto, forte. Por quê? Tu tens algumas limitações genéticas. Isso chamamos do que? Indivíduos aeróbicos e indivíduos anaeróbicos. Perfecto. Se tu mirar a literatura, toda ela vai identificar que os indivíduos anaeróbicos têm uma grande probabilidade de ter uma hipertrofia maior que os indivíduos aeróbicos. E aí entra a dermatoglifia. Porque evaluando os 10 dedos das mãos, podemos indicar, mostrar quem são os indivíduos aeróbicos e quem são os indivíduos anaeróbicos. Então, por ela, que é um marcador genético, podemos trabalhar na prescrição do treinamento das pessoas. Há outros marcadores, por exemplo, uma proteína que se chama alfa-actina-quinase. É o mesmo nome em Chile, em América do Sul, todo é o mesmo nome, com a sigla ACTN3. Só em Chile, eu fui tutor de 2 dissertações, 2 teses de doutorado com ACTN3, uma proteína que identifica os indivíduos anaeróbicos, que teve uma alta relação com a dermatoglifia. Então, há chilenos que fizeram essa comprovação com uma tese de doutorado. Então, isso não é um trabalho que é novo, não, isso é muito antigo. Então, a ideia é mostrar para as pessoas hoje, Arturo, que todas elas podem treinar, pero necessitam respeitar
a individualidade biológica de cada uma. ¿Para quê? Para evitar lesões, ter uma longevidade deportiva buena e mais, desculpe, entrou Maurício Crespi, também de Temuco, que tem um pós-doc, sim, eu fui tutor dele de pós-doc, e tem um pós-doc sobre o tema, está correto? Desculpe, professor Maurício Crespi, desculpe. As pessoas por internet. Bem, e agora, para que entendam que se utilizarmos a dermatoglifia para a prescrição do exercício, poderemos errar menos, cometer menos erros em la preparação da pessoa para ter saúde. Então, tu pode utilizar a dermatolífia na iniciação deportiva, para prescrever exercícios, para alto rendimento, para melhorar o alto rendimento, para a alfabetização. Por que alfabetização? Porque há uma alta relação entre a dificuldade de ler e escrever de los niños com a coordenação motora. Isso já está comprovado, a neurociência explica. Pero também comprovamos que há uma alta relação, desculpe, profe Cláudio Hernández Mosqueira também, Cláudio Hernández Mosqueira, né? Eu fui seu tutor de maestria e doutorado, né? E minha querida, desculpe, assistam sempre, né? Estou aqui. Também estudou dermatoglifia e desenvolveu uma tabla, né? Para a saúde para niños. Então, isso significa que para a alfabetização, há uma alta, volvendo, para a alfabetização, há uma alta relação, né? Que a literatura por a neurociências entre a dificuldade de ler e escrever com a coordenação motora. E há uma alta relação entre a dermatolífia com a coordenação motora. Fizemos dissertações, tese de doutorado, publicamos trabalhos onde demonstramos que os niños que têm umas huellas digitais de um tipo que são mais simples, com uma quantidade baixa de linhas, que se desenvolvem as huellas digitais nos primeiros meses de embaraço das mulheres, têm uma dificuldade na coordenação motora. Então, se identificarmos tempranamente, significa podemos ajudar esses niños para melhorar sua alfabetização, para melhorar sua vida e ter uma longevidade de saúde melhor. Então, a dermatolífica tem uma amplitude muito ampla, que estou falando agora, em poucas palavras, e que podemos agora começar a falar um pouco de que tema quero falar. Sobre. Como eu não sou médico, não falo sobre enfermidade, correto? Não sou fonoaudiólogo, não falo sobre fonoaudiologia. Não sou psicólogo, não falo sobre psicologia. Pero, eu sou professor de educação física, com honor. E me gostaria de falar que pensa sobre prescrição do exercício, deportes e alfabetização, porque eu sou pedagogo. Esse é o ponto que poderemos arreglar agora, que donde tu queiras que a gente hable. Perfecto. Dentro de lo que me estabas mencionando, recuerdo cuando estábamos en FIEP, que yo le pregunté a Alexis sobre ti. Estuvimos conversando, de hecho recuerdo en la Universidad Central, sentados tomando un café, estábamos los tres, y dentro de eso me comentaste que había una publicación donde se relacionaba con el consumo de oxígeno. Me gustaría que me comentara un poco más de eso. Utilizamos a dermatolífia e fizemos uma comparação com a condição aeróbica da pessoa. Pero utilizamos como instrumento o consumo de oxígeno e por la ergoespirometria. Não utilizamos testes indiretos, tá bem? Pero utilizamos a ergoespirometria, que é o aparato, o consumo e análise de gases com a dermatolífia, para evaluar, né, os indivíduos e buscar os indivíduos que tenham uma melhor condição física. E trabalhamos em pessoas normais, né, que estavam em os ginásios. Trabalhamos com soldados das Forças Armadas, do Exército, e trabalhamos com o voleibol, com a seleção, na época, a seleção brasileira de voleibol, teníamos, e também com os jogadores de futebol, de 4 grandes equipes brasileiras, tá bem? Não é as maiores, que a maior é o Santos Futebol Clube, tá bem? A maior.
eu sou hincha de Santos. Sí, me di cuenta. Entonces, quando evaluamos as huellas digitais, identificamos alguns dados muito interessantes. As pessoas que tinham um maior consumo de oxígeno, uma maior condição cardiorrespiratória, né, tinha um predomínio de las huellas digitais, verticilo, que são as huellas que têm uma maior dificuldade, ela é mais complexa, ela é a huella que se demora mais tempo para a sua formação. Isso as pessoas que têm uma melhor condição física, melhor capacidade aeróbica. Pero tivemos também em deportes que são estritamente anaeróbicos, né, que chamamos, pessoas que tinham uma huella digital que era intermediária entre elas, pero que tinha uma grande quantidade de linhas, que poderíamos falar que essas pessoas tinham o quê? Uma grande resistência. Elas conseguiam manter, por exemplo, uma resistência de velocidade. Elas conseguiam manter a velocidade por um largo tempo. Então, a dermatografia pode explicar que a condição cardiorrespiratória se pode dar por la impressão digital verticilo, que é uma mais complicada, tá bem? E, todavia, por uma impressão de intermédia, né, chamada de presília, pero com uma quantidade mais ampla de linha. Então, existe trabalhos publicados sobre o tema e mais, foi feito também equipo foi feito um trabalho com a seleção brasileira de futebol, que foi campeão mundial de 2000, 98, 2000, que tivemos os mesmos resultados. O sea, existe una alta correlación con ese tipo de huellas que me estás comentando y el consumo de oxígeno. ¿Qué sucede con la fuerza? ¿Conoces algún estudio, algo al respecto? ¿Realizados algo con ese enfoque? Sí. Foi hecho por um grupo de patos, de la Paraíba, desculpe, da Paraíba. Aí há um grupo de pessoas que estudaram a dermatografia com a força, e um grupo capitaneado por algumas pessoas que eu fui tutor de doutorado deles, Ramon, Renato e outros, né? Eric e outros. Bem, e nesse grupo que foi trabalhado, eles estudaram a força. Então, o que significa o tema estudado por eles? Por eles também trabalharam com a força e a alfa-actinoquinase, que é, como abrir uma proteína que se evalua pelo sangue ou por a saliva. Bem? E utilizamos a saliva por problemas do comitê de ética, que é melhor, não é tão invasivo. E os resultados foram muito interessantes, porque as pessoas têm que a força bruta é a melhor força que tem. E demonstramos por lá, dermatografia, que se trabalhamos com a força relativa, né, porque tem zilhões, não sei quantos tipos de força que tem. Eu conheço autores russos que falam de 17 tipos de forças. Outro detalhe, se ler Verkhoshansky, há um livro chamado Força Especial, em espanhol, de Yuri Vitalevich Verkhoshansky. Eu fui seu tutor, ele foi meu tutor de doutorado. Ele explica que a força, ela tem um componente de los hormonas, pero o treinamento dela é fundamental. Há pessoas que se lesionam muito por não respeitar a individualidade biológica treinando força. Então, indivíduos que têm padrões mais simples das huellas digitais, eles podem ter muita força, pero baja coordenação. Então, o que significa? Força sem coordenação motora não é nada. Não é nada. Então, a grande ventaja de utilizar a dermatografia e dos estudos demonstrados foi que há que treinar força, pero há que treinar coordenação motora. Então, esses estudos demonstram que, por exemplo, levantadores olímpicos colombianos, verá, que têm altos resultados. Ele foi trabalhado por um colombiano, né, que trabalha com dermatografia, né, William.
que estuda, tem inclusive um software de dermatolícia, é Jorge William. Ele trabalha com dermatolícia. Ele demonstrou que esses indivíduos tinham padrões digitais não só de impressões digitais mais simples, pero eram indivíduos que tinham muita coordenação motora. Então, se para estudar força por dermatolícia, se não conhecer a teoria geral do treinamento deportivo, vai ser uma análise com erros. O software dele se chama Dermasoft, del colombiano. E também aqui quero fazer uma homenagem, desculpa, Arturo, para um colombiano que estudou dermatolícia durante muito tempo e morreu há 4 ou 5 meses. Seu nome era Dr. Jaime Leiva. Também morou em Rússia. Era um colombiano que estudava muito dermatolícia. Então, nós da comunidade da dermatolícia saludamos, né? Ele que nos está agora em Oriente Eterno, que nos ilumine com sua sapiência. Uma homenagem que faço ao Dr. Jaime Leiva, que se foi y está hoy al lado de Dios. Sí, de hecho de los comentarios alguien lo mencionó cuando iban avanzando los comentarios. Oye, con todo lo que me estás contando, me hace reflexionar que nos falta algo para implementar como entrenadores esta forma de evaluar, porque nos va a dar hartos directrices hacia dónde puedo ir con los entrenamientos. ¿Qué falta para que esto explote, así como explotó el consumo de oxígeno en su momento, como está explotando el Real Power y todo lo que está sucediendo? ¿Qué nos falta? El problema, o que necesitamos, né? O que necesitamos. Esse é o ponto. Eu penso que existem algumas lacunas que necessitamos llenar. Por quê? Porque as pessoas imaginam que a genética é tudo. As pessoas que têm a genética, elas vão ser atletas de alto rendimento. Realizam evaluações e informes, falando, não, essa pessoa tem um marcador genético de alto rendimento. Então, o que falta para nós outros, Arturo, é que estudemos mais. O que falta para nós outros é que todos os treinadores trabalhem e entendam da teoria geral do treinamento deportivo. Por quê? Porque a genética solo, ela não é nada, hombre. Nada. Se a genética não tiver o fenótipo, o ambiente, ela não é nada. Quem vai desenvolver essa genética? Quem vai trabalhar com o que necessita? Por quê? A dermatoglia, ela trabalha com o quê? Com o que é potencializado. A pessoa nasce com qualidades físicas potencializadas. Pero ela tem também qualidades físicas não potencializadas. Não potencializadas. Então, ele tem que fazer um equilíbrio do treinamento para trabalhar as pessoas. É isso que nós outros da educação física hacemos para prescrever exercício para os treinadores. Que nós outros trabalhamos lendo o manual das pessoas para poder prescrever exercício da melhor maneira, da melhor forma, respeitando a individualidade biológica. Por quê? Temos que fazer o equilíbrio do treinamento das qualidades físicas. E assim podemos chegar a alto rendimento. Eu não posso falar que eu, tu ou qualquer outro é um atleta de alto rendimento, porque é 1 a 2% da população mundial que chega a alto rendimento. Esse é o ponto. ¿Cómo es el proceso de evaluación? Si yo te digo, Filo, evalúame, ¿cuál es el proceso? Antes de falar, filho, evalúa, Arturo, eu vou te falar algo que aconteceu há algum tempo. Cuéntame. Não sei se já escutou uma palavra chamada epigenética. Sí, la escuché hace 2 conferencias atrás, no, hace 7 conferencias atrás, porque tuvimos un profesor, que es profesor de educación física, hizo un magíster en genética y mencionó un poco de la epigenética. Vamos colocar a epigenética na prática agora. Eu vou demonstrar. Okay. Oi, eu sou coordenador geral da Academia Paralímpica Brasileira, um dos responsáveis das investigações. Fizemos um convênio onde, com uma universidade brasileira, é uma universidade de Curitiba, né?
é uma universidade positiva, me recordo, onde Zaire, o Dr. Zaire é um dos responsáveis, e uma odontóloga também, outra responsável, com o Comitê Paralímpico Brasileiro e a Universidade Positiva. Bem, e onde fizemos um trabalho com a epigenética. Não trabalhamos solo com as variáveis fisiológicas, as variáveis de treinamento, das qualidades físicas, mas buscamos outras coisas. Isso falamos com atletas de alto rendimento. Então, teníamos no grupo umas 60, 70 pessoas que foram evaluadas. E o grupo foram evaluados o consumo de oxígeno, todos os tipos de las evaluações, as variáveis bioquímicas e também a bucal, a odontológica. E o resultado é muito interessante, o que é a epigenética, né? Pensando bem. Muitas vezes, tu pode ser um grande atleta. E te tem as curvas, né? As tendências são sube, 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 e depois barra, barra, barra. Porque a maior dificuldade do atleta de alto rendimento é subir, subir, subir e manter-se. Correto? Então, se demonstramos que a epigenética é muito valiosa para o treinamento. Que as pessoas, tem que fazer uma avaliação médica, tem que fazer uma avaliação física com um prof de educação física, tem que fazer uma avaliação bioquímica. Pero, e a avaliação bucal? Não se hace? Se tu buscas hoje na literatura, tu vai ler que muitas lesões são causadas por os problemas bucais, infecções, problemas em los dentes, inflamações e tudo. La mordida, não sei como se habla em espanhol, pero el bruxismo, né? Bruxismo, bruxismo. Então, essas evaluações necessitam ser hechas em conjunto com as outras evaluações. Então, eu penso na evaluação geral, porque não a avaliação antropométrica resolve os problemas do mundo, não, em parte. Não, a genética resolve o problema do mundo, não, em parte. Há que fazer uma avaliação da epigenética, não só nos atletas de alto rendimento, mas em todas as pessoas. Se tu quer ter saúde, há que avaliar tudo. Por isso que chamamos de epigenética. Não é só a genética, não é só o ambiente. Há a epigenética que necessita ser pré-estabelecida. E tu vemos o quê? Em el campeonato do mundo, depois de 4 meses de evaluado a bucal, mira, isso foi um diagnóstico simples, hecho. Depois de hecho esse diagnóstico, foi hecho o tratamento deles durante 3, 4 meses. E tu vemos a curva de tendência deles se melhoraram. Pessoas que não tinham índice para as Olimpíadas, agora têm. Isso em mundo paralímpico. Então, se imagina. Foi feito um estudo da mesma forma em la análise bucal em atletas de São Caetano, um clube em São Paulo. E a mesma coisa. Então, as pessoas não miram a parte bucal. Então, eu não sou especialista na parte bucal, pero eu penso que se eu for trabalhar com evaluação hoje, eu não vou pensar só na fisiológica, só na genética, só na bioquímica, pero vou pensar também na bucal, na psicológica, em outras evaluações. Isso é o que penso com o que trabalho hoje. Sí, es que yo pienso lo siguiente, en un centro de entrenamiento, en un gimnasio, en un box, donde la gente es normal, yo puedo implementar una evaluación de estas formas para luego pasar al siguiente proceso y prescribir ejercicio, o esto tiene un valor muy alto o tiene un tiempo que se demora. ¿Cómo se trabaja eso? Bien, yo pienso que todas las personas tienen su odontólogo, todas las personas. Não é só os atletas de alto rendimento, todos. Eu penso que as pessoas têm que passar por uma evaluação odontológica. Se ela tem um ginásio, isso não deve estar em ginásio, deve estar na vida dela. Em ginásio deve ter uma evaluação fisiológica, eu penso. Quando chega ao ginásio, tu tem que ser evaluado. Não só a antropometria, pero a glucosa, a tensão arterial, a oximetria, mirar os padrões de oximetria da saturação de oxígeno e de los latidos por minuto, da frequência cardíaca. Tem que ser evaluado a condição condição aeróbica dela. Não importa se tem um banco de Wells, né, ou uma bici, não importa, ou uma carreira, pero há que ser evaluado. Outro detalhe,
avaliar a composição de grasa, as pessoas les gustam muito da composição de grasa. Eu me gusto mais da massa corporal magra, do hueso, músculo e resíduos. Por que me gusta mais de los três? Porque é a massa ativa do corpo. Por uma série de razões que tu já teve muitas, já escutei, já participei de lives aqui que outros explicaram. Porque a massa corporal magra é a massa ativa do corpo. As pessoas se preocupam muito com a porcentagem de grasa e ouvido da massa corporal magra. Outro detalhe, evaluar a dermatoglifia. Eu penso que a dermatoglifia evalua os padrões individuais, pero se ele tiver mais condições, evalua a alfa-actina quinase com cotón, tem um custo mais alto. Pero o ponto nosso seria, por que não meter a dermatoglifia em uma evaluação nos ginásios? Há ginásios em Chile que têm evaluação de dermatoglifia. Eu treinava, quando trabalhava em Chillán, em um clube, em um ginásio que tinha evaluação de dermatoglifia, porque ele participou de algumas classes nossas de cursos que fizemos em Chillán, onde Cláudio Hernández, também em Temuco, quando Maurício Crespi desenvolveu os cursos. Então, há pessoas que trabalham com o tema. Pero, em um ginásio, a grande vantagem da dermatoglifia é separar quem são os aeróbicos e anaeróbicos ou misto, para poder prescrever exercícios de la melhor forma. Si yo separo un aeróbico, y el aeróbico quiere tirarse a anaeróbico, y aunque aparezca en la evaluación que eso no va a tener el resultado, ¿existe la posibilidad que eso cambie o eso es así tajante? Mira, cambiar não se cambia, porque tu não pode cambiar um aeróbico para anaeróbico ou vice-versa, porque há o misto também, mas não se pode. Mas tu pode treinar ele para ter resistência. Tu pode treinar um anaeróbico para melhorar a condição, né? Um consumo de oxígeno dele melhor, porque o volume máximo de oxígeno ele é limitado pelo genótipo, mas o limiar não é limitado pelo genótipo. Essa é a grande vantagem. Então, se tu pode melhorar a condição física dele, tendo a ideia que ou é anaeróbico ou é aeróbico, e assim tu pode prescrever um treinamento melhor. Eu penso que não há fórmula secreta, pero necessita estudar um pouco para poder prescrever o exercício. Claro, normalmente, entonces estaríamos diciendo que el que tiene una ventaja aeróbica siempre va a llegar más alto si la otra persona quiere ir en ese lugar. Así lo entiendo, ¿está correcto? Bien, yo no pienso así, porque si tú mirar hoy, aquí tenemos siempre, todo final de año, la São Silvestre en São Paulo, ¿está bien? Y allí van los mejores del mundo. Y há uns 10 anos atrás, né, pensamos em fazer umas evaluações para as pessoas que se voluntariavam, por exemplo, evaluar as pessoas que queriam ser evaluadas. E tivemos o êxito de poder evaluar os 8 melhores classificados de los 30 que chegaram de 1º a 30 em la São Silvestre. Evaluamos 8, inclusive o segundo foi evaluado por nós outros. E o que seria isso? As pessoas pensam que os melhores atletas, né, de maratona, por exemplo, deveria ter uma maior quantidade de verticílio. Não aconteceu o fenômeno. Tivemos alguns que tinham uma maior quantidade de verticílio, que é as huellas digitales que dá mais da condição aeróbica da pessoa. Pero tivemos casos que tivemos uma mescla de verticílio com presilha. Por quê? Se tu mirar hoje uma maratona, nos últimos 1000 metros, qual a qualidade física que predomina ali? El anaeróbico. Mira, eles saem numa velocidade, hombre, que tu não imagina que ele ha hecho uma carreira de quase 40, sei lá quantos quilômetros, pero é algo fantástico. Então, há que ter um treinamento específico. Então, quando eu falei que a genética não é tudo, e sim, há que ter o ambiente, o treinador deve conhecer esse tipo de ciência para poder melhorar seu treinamento. Porque a genética só não é nada se não tiver um bom treinador, o ambiente, a família, a condição de treinamento. Não há fórmulas mágicas, correto? Tu pode treinar uma pessoa que não tem um padrão genético
para alto rendimento. Pero ele pode ser alto rendimento em la ciudad, em el estado, em el país. Pero alto rendimento é aqueles que chegam de primeiro hasta 20º del mundo ou olímpico, correto? Ele pode ser um bom atleta. Não podemos utilizar a dermatolífica, a genética, cometendo erros, distinguindo esse vai ser um atleta de alto rendimento, este não. Este não. Não podemos fazer isso. Por quê? Porque podemos cometer erros. Um exemplo. Eu tenho aqui, hice uma live agora com um treinador de natação. E antes, ele primeiro falou com Cielo, que foi um dos campeões do mundo. Também evaluamos os melhores velocistas do mundo e brasileiros e os melhores aqueles atletas que faziam provas de fundo e meio fundo na natação. E muitas pessoas que às vezes falam de dermatografia com erros, falando que a dermatografia é mágica, não é verdade. Por quê? Eles falam que há as laçueiras digitais arco, presilha e W. Ou W, como é que chama aí? W ou W? Dá lo mismo. Né? Arco, presilha e W. Muitos fazem assim. Não, os melhores atletas do mundo têm presilha e W. Agora pergunto, eu pergunto, César Cielo, já escutou esse nome? Não. César Cielo foi campeão dos 100 metros brasileiro, campeão olímpico, campeão mundial, tá vendo? Okay. Ele foi um campeão olímpico de natação, das provas de natação adulto. Ele tem um arco, 7 presilhas e 2 W. Então, não é verdade que a genética, porque se essa pessoa estivesse nas mãos de algumas pessoas que falam de dermatolífica no mundo, sim, aqui está um treinador, né? É Jorge William de Colômbia, que será campeão mundial e olímpico dos 50 metros, né? Aqui há treinadores de natação de alto rendimento escutando nós outros, né? Bueno. Aqui está outro, recordista dos 50 metros. Isso é bueno, não estou contando notícias acá. Bueno, então ele tem um arco. Significa que isso não é verdade. A genética ajuda muito, pero há que ter um treinador. Outro detalhe, Arturo, quando falamos sobre alfa-actinaquinase, não sei se alguém aqui já deu classe sobre o tema, quando fala sobre marcadores genéticos. É um marcador genético que existe, a proteína, correto? Que as pessoas evaluam. Então, falaram que a pessoa que tinha alfa-actinaquinase, ACTN3, seria os campeões olímpicos. Só esses chegariam a alto rendimento. E conseguimos provar ao revés. Por quê? Estiveram antes das Olimpíadas aqui no nosso país, veio a equipe japonesa de ginástica olímpica. E evaluamos a alfa-actinaquinase deles, a dermatolífia, composição de graça de todos eles. Tive a oportunidade de conhecer o treinador, falei com ele, treinador japonês, e fiz uma avaliação. Esse é o ponto que discordamos da literatura. Por quê? Falavam que os atletas da alfa-actinaquinase, ACTN3, que seriam os atletas que seriam homogêneos, né? Chamamos de, teriam 2, arco e AAA, seriam os campeões anaeróbicos. E quando falamos com ele, descobrimos que havia 2 deles que provavelmente chamamos de mutante. Mutantes são aqueles que são alfa-actinaquinase, ACTN3, eles são homogêneos, heterogêneos e mistos, ou mutantes, que chamamos. Que esse XX, que seria o mutante, o misto, não chegaria a alto rendimento. Mira, isso aqui diz na literatura. Quando chegou às Olimpíadas, 2 atletas que eram XX, evaluados pela alfa-actinaquinase, e tinham padrões de verticilo, chegaram à medalha olímpica. 2 deles, da ginástica olímpica. E isso vai ao revés da literatura. Que muitas vezes, o atleta não é só potente, só forte. A prova que eles fizeram, esses 2 japoneses em ginástica olímpica, eles eram extremamente coordenados. Eram potentes, pero não tanto, pero extremamente coordenados. Então, se demonstrou que
a genética, ela ajuda, pero sem treinamento, sem treinador, sem ambiente, não vamos ter os resultados. Isso podemos passar para o gimnasio. Podemos melhorar muito a vida das pessoas conhecendo a individualidade biológica delas. Perfecto, esto es como el talento puede ser mejorado por la constancia del entrenamiento. Entonces. Hombre, talento. Es una palabra que el talento deportivo, ¿no? Que las personas, no, José habla que dermatoglifia identifica tipología de fibras. Mira, yo no hablo eso, no es verdad. Nunca hablé. Porque donde hace el furo por la biopsia, hay un tipo distinto de fibras musculares. No es verdad. La dermatoglifia no identifica tipología de fibra, y sim indivíduos aeróbicos y anaeróbicos validados por la proteína, solo. Y ahí viene el talento. Un alumno de Tarapacá, año 98, no me recuerdo, Pepe está en Temuco ahora, mi amigo Pepe, estudió cardiorrespiratória, condição cardiorrespiratória e utilizou o aparato K4, se não me recordo, de Arica, a maestria de Arica. Ele hoje trabalha junto com Alexis Caniqueu, o Pepe. Perfeito. E quando ele falou sobre, vou fazer uma bateria de teste para detectar talento deportivo, eu perguntei, escuta, hombre, talento deportivo para quê? Como é que tu pode, com uma bateria de testes, ubicar o talento deportivo? Essa é a pergunta. Porque as pessoas buscam as baterias de teste, de exercício físico, para buscar talentos. Aí vem, tu hace uma bateria de teste, aplica em uma pessoa, num grupo de niños. Pepe Brunot, é o nome dele. Dr. Pepe Brunot. Então, aplica em um grupo de niños. Então, o ninho mais forte é talento e o ninho mais fraco não é talento. Correto, Arturo? Isso é o que se busca. Então, o que significa esse talento? Há que mirar se esse ninho que é mais forte, como está a madurez dele. E esse ninho que é mais fraco, como está a madurez dele. Correto? Vou te dar um exemplo. A seleção brasileira de voleibol feminino. Puedo falar que ele é alto rendimento? Campeã olímpica, campeão mundial, alto rendimento. Qual é a idade da menarca de las atletas de voleibol feminino? De la menarquia. Qual é o promédio da menarca? Tu sabes? 13 años, supongo, 12 años. 17 anos. Wow. Por quê? Em alto rendimento, as menarcas são mais tardias. Bem mais tardias. Para o corpo ter mais tempo de trabalhar. Esse é o ponto que poucos estudam. Porque as pessoas falam muito, né, que não, as menarcas mais tempranas, elas se desenvolvem o talento. Quantos niños em futebol que têm pelitos, têm tudo, já têm na genitália bajada e são muito habilidosos? Por quê? É a força. A força é a primeira qualidade física que se desenvolve em la madurez. É a primeira. Então, será que o ninho mais forte ele será o ninho mais talentoso para o futuro? Não se pode falar isso. Então, uma bateria de testes deve ter o quê? La variável madurez para ser evaluada. Por quê? Se buscar como parâmetro o voleibol feminino, 17 anos é o promédio, homem. La menarca de las mulheres. Foi feito um estudo aqui em Rio de Janeiro com penso que foi o Fluminense Futebol Clube. Foi um aluno que tive chamado Márcio Assis, é um especialista ou em madurez, dermatolífia. Ele estudou 400 e pico ninhos, né? E estudando 400 e pico ninhos, ele demonstrou que quanto mais tardia a madurez, mais condições de chegar a alto rendimento do futebol tinha o atleta do futebol. Então, são coisas, são dados muito interessantes. Se tu buscar hoje na literatura, meter José Fernandes Filho, né? E buscar em Google acadêmico ou em Google, tu vai ter todas estas informações que eu falei agora ou em artigos publicados ou em teses de doutorado e maestria e doutorado. Inclusive, a GACTN3 foi
el trabajo hecho en el postdoc de Claudio Hernández, el postdoc de Mauricio Crespi, el postdoc de un mesatenista también. Hay muchos trabajos en español desarrollados por chilenos. Perfecto. Estimado gran amigo doctor, lamentablemente estaba muy entretenido escuchándote porque, como te dije anteriormente, para mí esto es algo que yo no he indagado, no he buscado, así que me quedo feliz con lo que me comentaste. Creo que es un mundo, es una parte importante de que nosotros los entrenadores debemos conocer, porque nos abre otra perspectiva más, otro pilar a lo que tenemos que trabajar. Y en nombre de estas 70 personas que estuvieron conectadas aquí, te doy las gracias por esta hora de cuarentena que te dedicaste hacia nosotros, por contarnos tu historia, contarnos muchas cosas importantes. Así que te dejo un abrazo grande, Fernández Filo, desde Chile. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias por la oportunidad. Yo pienso que es una gran ventaja estarmos aquí trabajando contigo y podemos ter más oportunidades ir hablando más para frente. Agradezco a todo. Hay un mexicano aquí también agradeciendo la estada. Y otro detalle, Manaus, muchos otros agradeciendo. Muchas gracias, Mauro y todos, Hernández, Mauricio y todos. Y Arturo, yo quiero hablar una cosa. Yo pienso que hay gran posibilidad. Yo no sé si yo voy a hacer eso, porque ya yo soy un adulto mayor, ¿no? Ya tengo. Pero otros que están leyendo y escuchando eso hoy, ¿eh? Hay Panamá también, hay personas del Panamá, gracias. Hay personas escuchando eso, Argentina, Río. Entonces, agradecer el punto que tuvimos aquí y espero que una vez más, profesor Carnaval, Rodolfo Boaventura, muchas gracias a todos. Muchas gracias mesmo. Arturo, gracias por la oportunidad. Tadeu de Barretos, qué lindo, lindo. Mucha gente. Todo el mundo, hombre, qué fantástico, ¿no? Maravilloso. Valmir, grande, son personas. Cintia, está ahí, Brasil, Colombia. Arturo, gracias. Amigo, un abrazo y Bolivia, espero verte pronto. Mira, buenísimo. Mira, gracias por los saludos también hacia mí. Te dejo un abrazo, Fernández Filo. Nos vemos. Chao, gracias. Chao a Arturo. todos. Chao, chao. Chao, chao.